Certa vez, a esposa de um pastor chegou para ele e disse assim: se hoje um médico diagnosticasse você com uma doença mortal e prescrevesse um tratamento para ser feito todos os dias com grande custo, você faria? Aí ele respondeu afirmativamente: com certeza faria. Do contrário, morreria. Então a mulher continuou perguntando para seu marido: então por que nós não oramos juntos todos os dias? Aí ele ficou constrangido, não respondeu nada, apenas pegou a mão de sua esposa e começou a orar com ela. E isso eles fizeram dia após dia até Deus o levar para a glória. Mas nenhuma circunstância impedia eles de ter esse momento de oração. Todos os dias, quer seja fácil ou não, eles oravam. Mesmo em momentos onde eles estavam separados, eles ligavam um para o outro. Mesmo em fusos horários diferentes, eles ainda se encontravam de alguma maneira para orarem juntos antes de dormirem. Eles oravam juntos todos os dias. Desse modo, eu quero que vocês abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, o cordeiro, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestimenta branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Pronto. Mesmo com esses dois exemplos, esse exemplo que eu contei do pastor e sua esposa e este exemplo do texto lido, parece que a igreja brasileira está muito aquém da vida de oração. Porque a atividade mais afetada no meio da igreja brasileira é a oração. Individualmente, poderemos encontrar 1000 razões para esquivar-se das orações. Eu não sei orar, eu não tenho resposta, eu não tenho prazer, tenho coisas mais importantes para se fazer, tenho algumas urgências, tenho maior divertimento ou estou muito cansado para orar, me falta tempo. E entre outros motivos. São vários. E pensando em oração em grupo, em igreja, não vale nem a pena elencá-los aqui. Tendo em vista isso, a mensagem de hoje é um chamado à oração, porque Deus trará sua justiça e juízo usando-a a oração. Desse modo, voltemos aqui para o texto. Neste momento, onde o texto está narrando esse episódio, se encontra no momento da grande tribulação. Naquele período dos primeiros 3 anos de perseguição, na verdade conhecemos como 3 anos de falsa paz, mas aqui já percebemos que há uma perseguição. Jesus, o Cordeiro, está no céu quebrando os selos. E
trazendo o juízo à terra, a todos que fazem dessa terra a sua morada. Nesse momento, nós aqui da Igreja Batista cremos que a igreja não está aqui, não está na terra, sofrendo a grande tribulação. E diferente dos irmãos que creem que a igreja e Israel é a mesma coisa, nós entendemos que aqui não é a igreja diante do trono de Deus, mas há muita semelhança com a situação que aquelas igrejas que Jesus escreveu cartas passava. Então, tem algumas perguntas que podemos indagar e podem nos incomodar nesse momento. Vejamos quais são elas. Primeira, como um povo que foi salvo por Jesus Cristo está pedindo vingança? Isso pode? Segundo, Deus já está punindo e ainda assim eles pedem punição? Como isso funciona? Terceiro, eles estão mortos e pedindo? Como assim? Então, mortos oram, mortos participam da obra de Deus? E quarto, quem são essas pessoas exatamente? Se a igreja foi arrebatada e aqui não é a igreja, quem são eles? Começando por esta última pergunta, essas pessoas muito provavelmente são crentes posterior ao arrebatamento. Pessoas que vieram à fé em Jesus Cristo depois que a igreja foi arrebatada e começou essa grande tribulação. Elas tiveram contato com o Evangelho, elas estão vendo todas essas mudanças no mundo, mortes, perseguição, guerra, fome, tudo isso que nós já tratamos na pregação passada. E diante disso, elas se voltaram para Jesus Cristo, enquanto a maioria não, mas elas sim. E por elas seguirem a Jesus Cristo, elas são perseguidas pela trindade satânica, que eu já expliquei em outro momento, que seria o diabo, o anticristo e o falso profeta. Não vamos falar se eles já estão aqui atuando de maneira muito visível, mas entendemos que pelo menos o anticristo sim. Porém, a trindade satânica também tem essas pessoas que fazem a terra a sua morada, certo? Então essas pessoas seguem o mesmo caminho que Satanás. Elas vão perseguir todos aqueles que se rebelam contra o governo maligno. Ou seja, todos os seguidores de Cristo têm um alvo nas costas na grande tribulação. Já o estado de consciência deles nos revela um mito, que a morte não é um sono, não é um estado de dormência. Eles sabem o que aconteceu com eles na terra, como eles morreram e por que eles morreram. Eles estão clamando aqui a Deus, estão debaixo do altar como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Nos lembra aqui a ideia ali do tabernáculo no Antigo Testamento, onde havia um altar ali dentro da tenda para deixar cheiroso, não é? Então, essas pessoas aqui, como um aroma agradável a Deus, elas têm consciência e estão interagindo conscientemente com Deus. E essas pessoas, mesmo que ainda não morreram, né? Elas ainda morrerão e ainda estarão no céu. Essas pessoas, elas já mostram um exemplo de relação, de atuação com Deus. Esses crentes escatológicos nos mostram que mesmo depois da morte, ainda há um relacionamento com Deus. E as pessoas ainda assim oram, conversam com Deus. Isso nos lembra muito aquela teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A intercessão dos santos. Porém, perceba que aqui não é pessoa A ou pessoa B, aqui são os crentes. Os crentes estão interagindo com o próprio Deus,
pedindo para que ele traga a sua justiça. O segundo ponto, que nós estamos caminhando de trás para frente, daquelas perguntas, no meio da punição, eles ainda assim fazem um pedido? Como assim? Não faz sentido, aparentemente. Mas veja, Jesus, o Cordeiro, não está quebrando os selos? E veja bem, aqui Jesus está quebrando o selo e trazendo juízos. Ainda ele abrirá o livro para trazer o juízo final ali para a terra. Mas olha, se Jesus está quebrando os selos e trazendo o juízo, e essas pessoas aparecem na quebra do quinto selo, significa que essas orações, elas fazem parte do juízo de Deus. Elas cooperam para o juízo de Deus. Deus está usando as orações desses irmãos que ainda virão para trazer a sua justiça sobre a terra. Deus está usando as pessoas para punir essa terra. Está usando intercessão para trazer o seu plano ao cumprimento. Então, essas pessoas, elas aqui já sim perceberam, porém, elas notaram que ainda há essa prevalência da impiedade. Deixa eu lhe dar um exemplo. João Batista, ele veio pregando que Jesus batizaria com água e com fogo. Porém, ele não viu Jesus trazendo ali naquele momento a correção do mundo. Ele foi preso e isso lhe trouxe a seguinte dúvida: será que o Senhor era de fato aquele que deveria vir? Mesmo depois de tantas confirmações que ele recebeu, então Jesus traz mais outras confirmações para testificar que ele de fato era o Cristo. Mas a questão era que naquele momento Jesus não traria a punição dos ímpios. Jesus estava trazendo salvação. E finalmente, como essas pessoas que morreram pelo testemunho de Jesus pedem vingança? Jesus foi um justo que sofreu pelos injustos, correto. Mas Jesus não é um Sócrates. Se os irmãos não conhecem a história de Sócrates, Sócrates foi preso e condenado de maneira injusta e os seus discípulos tentaram livrá-lo da punição com a fuga e ele resistiu, porque ele disse que não poderia cometer uma injustiça para se livrar de outra injustiça. Aí ele, então assim, morreu. Mas Jesus não é um Sócrates que está à mercê da situação e está sofrendo uma injustiça. Pelo contrário, o próprio Jesus fala a Pilatos que ele toma para si, ele que toma essa injustiça conscientemente para cumprir a justiça de Deus e para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Jesus também não morreu por todos os injustos. Jesus morreu especificamente por aqueles que ele escolheu, pelas ovelhas que o Pai lhe deu. Lembrando aí do Evangelho de João. E lembrem, Jesus está aqui trazendo punição para o mundo. Nesse momento, Jesus está quebrando os selos para que o mundo fosse castigado. O mundo, então, está rejeitando Jesus mesmo assim. Há 2000 anos, desde que Jesus veio, o mundo ainda continua rejeitando. Mesmo depois de iniciar a grande tribulação, as pessoas continuarão duras rejeitando ele. Jesus ofereceu perdão, mas elas preferem a destruição. O clamor deles, então, é o ponto que se destaca nesse texto. Eles estão clamando, veja assim, eles estão dizendo: ó Senhor, né? Ó Senhor soberano. Essa linguagem soberano, ela significa déspota. Um déspota era muito conhecido naquela cultura. O imperador Domiciano era um governante que fazia o que queria e não tinha ninguém que poderia
freá-lo. Mas no caso aqui, quando João e Jesus está aqui utilizando essa linguagem, ele está dizendo: ó Senhor, dono de toda a criação, até quando o Senhor não fará justiça contra esses ladrões que estão roubando a terra, estão tentando fazer a terra a sua morada? Até quando? Poderíamos até perguntar de uma outra maneira: até quando, Pai, pessoas como Jin-Ho, que é uma mulher, serão levadas embora pela Coreia do Norte e nunca mais serão vistos? O pai dessa garota, ele tinha uma Bíblia em casa e então as autoridades chegaram na casa dele e o prenderam. Até quando mulheres como a Aisha, uma somaliana, terá sua família tirada e esfaqueada por mulheres estranhas? Vamos seguir. Até quando cristãos como Abu Dallah serão assassinados, mofando em prisões por amor a Cristo? Esse irmão, compartilhando de Cristo no seu trabalho, foi preso e na prisão, doente, impediram de sair e ele morreu na prisão. Até quando mulheres na China serão violentadas, crianças queimadas, idosos jogados a leões, jovens pendurados em estacas incandescentes e o próprio João trancafiado na ilha de Patmos, que era a situação aqui a qual essas igrejas estavam passando? Então, até quando o Senhor não fará justiça? Esse clamor, mesmo iniciando na grande tribulação, porém ele já ecoa desde o início da criação, quando Abel foi morto por Caim. O sangue de Abel clama por justiça. Deus confrontou Caim. Até quando? Até quando? Esse clamor, então, é respondido por pouco tempo, até que se complete o número dos seus irmãos. E enquanto isso, essas pessoas já são reconhecidas como justas, recebendo essas vestes brancas e têm a sua oração respondida. De certa forma, elas são consoladas. Deus, irmãos, não está apático. Pelo contrário, Ele usa o nosso clamor para cumprir o seu plano. Ele responde às nossas orações, nos dando esperança em um tempo. Falta pouco. Por isso, devemos orar, porque Deus trará justiça e consolo. A visão dos mártires deve incomodar a orar pela punição do mundo. Isso é uma grande quebra de paradigma, de padrões. Essas pessoas estão na presença de Deus, livres do pecado, externa e externamente. O amor delas está perfeitamente alinhados com Deus. E olha o que elas clamam: justiça. Justiça. Então o clamor delas é um padrão para nossas orações, porque aqui elas estão perfeitamente alinhadas com Deus. Por isso, nós precisamos entender que graça oferecida por Jesus não pode ser confundida com um pacifismo irrestrito e inconsequente. Nós devemos orar pelo juízo de Deus. Isso é certo. Isso está alinhado com Deus. Isso até nos soa estranho, porque estamos acostumados com essa busca de paz mundial, de acabar com as guerras. De fato, guerras não é algo bom, não é algo agradável. Porém, nós estamos diante de uma violência que não cessa, uma violência que existe desde o início da criação. É o homem rebelde contra Deus. E nessa rebelião, as pessoas tentarão matar a tudo que se pareça com Deus. Por isso, as pessoas são mortas.
E por isso, o povo de Deus é o povo mais perseguido entre todos os povos. Porque é uma perseguição a Deus. Então, precisamos entender isso. Deus é gracioso, mas Ele não é um pacifista inconsequente. A graça oferecida por Deus também não pode ser confundida com uma mimação divina. O que eu estou falando? Deus não é um pai da presente década que dá tudo o que o filho pede, da forma que o filho quer, na hora que o filho quer. Deus é soberano a quem Ele quer dar e como Ele quer dar. Essas pessoas estão alinhadas com o plano e a vontade de Deus, e Deus está respondendo a ela, e Deus também atenderá seus pedidos. Mas veja, não é no tempo delas. Essas pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Elas morreram. E ainda em morte, Deus ainda não atendeu o pedido delas, mas disse que atenderá. Deus é soberano até no tempo, mesmo que seja da vontade dele, mas aquele não é o momento. Orar por alimento, proteção, saúde, sucesso profissional não é errado em si mesmo. A Bíblia nos estimula a fazer isso. O próprio Jesus ensinou orações que cobrem muitos desses itens. Porém, nós devemos perceber que tudo isso faz parte de algo muito maior. Nós fazemos parte desse algo maior. E entender isso mudará completamente a forma que relacionamos com tudo isso que nós corremos atrás. Somos soldados de Cristo, estamos nessa batalha. Nós fomos resgatados do exército inimigo, agora fazemos parte do exército de Deus. E, entendendo isso, as nossas orações serão estratégicas, com frequência e acertadas ao quartel-general. Logo, nossas orações, elas traçarão essas mesmas coisas, mas com propósitos diferentes e até mesmo em quantidades diferentes. Essa vida, entendendo assim, ela não se trata apenas de alcançar uma carreira profissional, ter uma boa saúde, ter um sucesso, mas sim de cumprir o papel que Deus deixou para nós enquanto estivermos aqui. E todos esses detalhes que é comum pedirmos faz parte desse papel, que é justamente atender à vontade de Deus. Mas como nós poderemos atender esta vontade se não estamos afinados com Deus e não estamos em contato com Ele em oração? Por isso, a oração é tão importante e urgente, para que nós possamos manter isso em mente e encaminhar todos esses recursos que nós buscamos, almejamos e temos para esse desenvolvimento redentivo. Imagine só, vocês tendo isso que eu falei: saúde, sucesso profissional e popularidade. São as 3 principais áreas perseguidas no mundo. Você obtendo tudo isso, ainda assim é insuficiente diante do mundo que está rebelde. O que adianta você ter tudo isso no mundo que quer lhe matar, no mundo que cospe na cara de Deus? À medida que mais conhecemos a Deus e mais se parecemos com Ele, viver no meio desse mundo rebelde será torturante para nossas almas, para o nosso prazer. Porém, quando esse mundo rebelde for cortado, então tudo isso será aproveitado sem medida, porque o nosso maior amor estará alinhado com o mundo todo e tudo funcionará. Desse modo,
a oração para que venha o reino de Deus é imprescindível e mais urgente do que essas 3 áreas. Não estou dizendo que essas 3 áreas não são boas, mas elas estão em deficiência devido a essa situação do mundo. E elas são passageiras por causa justamente dessa situação do mundo que precisa de redenção. Como eu iniciei o sermão de hoje, a atividade mais negligenciada é a atividade mais eficaz e permanente. As igrejas sérias do Brasil, se vocês fizeram uma pesquisa com irmãos de outras denominações, vocês encontrarão com certeza o seguinte comentário: as atividades de oração são as mais fracas da igreja ultimamente, seja igrejas de linha pentecostal ou não. Todavia, o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Devemos perseguir, devemos buscar a Deus, devemos orar, porque Deus utiliza a nossa oração para mudar o mundo. É através da nossa oração, aqui exemplificada com o caso desses mártires, que Deus trará prosseguimento a seu plano. E veja só, essa oração é uma oração a nível mundial. Não estamos falando de uma oração para passar num concurso, não estamos falando de uma oração para chegar alimento em nossa casa, nós estamos falando de uma coisa que afeta o mundo inteiro. A guerra que acontece e está acontecendo na Ucrânia e na Rússia é sentida aqui no Brasil, mas não de maneira tão grande como os países ali próximos, como até mesmo o próprio Portugal sente. Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Na era mais recente, na época em que a Escócia estava em guerra contra a Inglaterra, a rainha deste país, da Escócia, disse o seguinte: eu não temo os exércitos ingleses, mas eu temo as orações de John Knox. Quem era John Knox? John Knox era um homem de oração. E nesse período, ele orou tanto que em pouco tempo, a Escócia, que era um país de profissão católica romana, tornou-se um país protestante. Como um homem sozinho, um fraco, consegue fazer algo tão grande assim? Por causa da oração. Nós sabemos que quem salva é Deus. Quem muda o coração do homem é o Espírito Santo. E Deus aproveita as nossas orações para cumprir os seus propósitos. Então não existe nada grande, nada, absolutamente nada grande, para que não seja alcançado com orações, irmãos. Pedir para ter um carro, isso é pequeno. Pedir para ter uma casa, isso é pequeno. Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que isso é fácil em ter em oração. Mas perceba que é algo muito maior do que isso. Nós precisamos pedir tais coisas pensando justamente nessa obra redentora de Deus. E como nós utilizaremos isso justamente nesses papéis. Então, podemos fazer coisas grandiosas sem ao menos levantar uma palha, mas apenas de joelho. Porque Deus é quem faz tudo isso. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. O movimento moraviano, Morávia era uma região lá da Alemanha, e então um grupo de pessoas que se refugiaram nessa localidade iniciou um movimento que ficou conhecido como o maior movimento missional da humanidade. Só para vocês terem ideia, eles mandaram missionários para Ilhas Virgens, para Groenlândia, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibete e entre outros lugares. Eles basicamente mandaram missionários para o mundo todo. E essas pessoas fizeram mais missões do que conta-se a história
os 200 primeiros anos da igreja. E olhe que a igreja no primeiro século fez muito, e muita missão mesmo. Mas essas pessoas eram tão empenhadas em missões e alcançaram tanto que ficaram conhecidas na história desse modo. E qual era o segredo desses irmãos? Exatamente, a oração. Eles passaram 100 anos ininterrupto, sem parar em oração. Quando eu orava e terminava, então um outro irmão começava. E assim sucessivamente, eles passaram 100 anos em oração, sem parar. E desse modo, eles chegaram a cantos que nunca ninguém conseguiria chegar. Porque Deus estava agindo por meio de suas orações. Então não importa, irmãos, não importa o nosso tamanho, a nossa força, as nossas condições. Porque o que importa é se nós estamos sintonizados com Deus, se estamos aqui, falando com Ele, pedindo a Ele, dando a Ele esse aroma agradável. Desse modo, nós conseguiremos alcançar as maiores vitórias, que é esse avanço contra o reino das trevas. E não há nada, nem ninguém que poderá nos deter. Por quê? Porque estamos com Deus. E estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu disse, pedir um carro, pedir uma casa, isso é nada. Para Deus isso é nada. Deus criou tudo isso. Ele pode dar isso muitas vezes mais. Se nós estamos alinhados com Ele e usando para esse propósito, então vocês verão. Por isso é importante, imprescindível orarmos, porque Deus fará a sua justiça e nos consolará por meio da oração. Nós temos tempo para orar? Certamente falaremos do nosso trabalho, do nosso tempo de relacionamento com nossos parentes, as atividades domésticas, o cansaço. Poderemos levantar muitas justificativas. Mas deixa eu lhe dar um outro exemplo. Eu gosto de usar exemplos para não ficar nessa questão de argumentação. Susannah Wesley, ela é mãe do pastor e irmão Charles Wesley. É o fundador do movimento metodista. Essa mulher era uma mulher de oração. Ela tinha 19 filhos em uma época que não havia tanta tecnologia, onde as mulheres tinham que lavar as roupas na mão, as comidas demoravam mais, a conservação não era assim tão boa como a nossa hoje. Porém, ela dizia o seguinte: ainda assim consigo me trancar 1 hora por dia para ter um tempo de oração com Deus. E hoje, nós assistimos mães que têm um filho e não conseguem ter 10 minutos de oração. Isso não é para falar apenas das mães. Isso é um exemplo para nós, tanto homens também. Por quê? Porque Susannah Wesley, com 19 filhos, tinha tempo de oração. Por que nós não podemos? Falta tempo? O nosso problema é justamente não entender esse cenário redentivo, essa nossa participação, a nossa atividade, como nós podemos agir, o que é realmente eficaz. E perdendo tudo isso, perdendo esse mapa, perdendo as nossas armas, então não procuraremos o tempo para a oração. Deus usa as nossas orações para salvar o mundo. Logo, nós arrumaremos tempo para orar, onde for, como for, mas nós arrumaremos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, porém Deus não se esquece das nossas orações. Esses irmãos nos exemplificaram isso e podemos ter testemunhos aqui pessoais de orações que ainda não foram respondidas, pessoas queridas que não foram alcançadas, mas Deus responde. Essas pessoas, elas morreram. Deus não livrou elas da morte. E ainda assim, elas não tiveram as suas respostas. Porém,
algo maior do que a vida delas estava acontecendo, que era o plano de Deus. Então, o plano de Deus, irmãos, pode parecer até que nos diminui, mas não é isso. O plano de Deus nos ajuda a entender que não é algo pessoal no sentido de, está de marcação comigo, porque sou eu, o Senhor está sendo duro, mas se fosse fulano de tal, o Senhor dava. Não, não é isso. É o plano de Deus. E cada um de nós temos um papel muito importante para fazermos. E nesse sentido, mesmo Deus tendo o seu plano, Deus ainda assim utiliza as nossas orações, a nossa personalidade e faz com que, através da nossa participação, Ele traz o seu projeto para a correção desse mundo. Agora, não é bem como nós estamos esperando, no tempo que nós esperamos, mas é da forma que Ele quer. Então, o plano de Deus pode nos diminuir, mas entendendo como ele funciona, veja o canto de exaltação que nós ocupamos. Quem de nós tem acesso ao presidente da República? Daqui de nós, nenhum. Pelo menos eu não sei, mas acredito que ninguém tem acesso ao presidente da República. Eu digo isso porque é o maior cargo no nosso país, a presidência da República. Mas nós temos acesso ao Senhor dos Senhores, que é Deus. Aquele que coloca e tira o presidente da República. Aquele que sustenta toda essa criação. E Ele nos ouve. Por isso nós devemos orar. E aqui, irmãos, também é uma resposta do porquê o juízo de Deus está demorando. Lembra que essas igrejas que Apocalipse foi destinado, estava passando por problemas. Tipo nós também passamos por problemas, não como eles, mas estamos passando por dificuldades. E essas dificuldades vêm, e são utilizadas pelo inimigo para nosso desânimo e para nosso incômodo. Só que essa resposta nos ajuda. Ajuda como? A entendermos que a nossa expectativa não está frustrada no que fazemos. Estamos fazendo a coisa certa, da maneira certa? Estamos realmente servindo a Deus? Porque servimos e nada acontece? As coisas ainda continuam ruins? Deus responde: olha, calma, ainda não é o tempo. Calma. Que não perdemos a guerra. É um outro ponto para nos consolar. Parece que o mundo sempre está ganhando. Você sai aqui, há absurdos por cima de absurdos. Você abre a internet da mesma forma e parece que todo o esforço que nós fazemos não adianta de nada. Sempre estamos perdendo. Mas calma, a guerra ainda não terminou. E por último, que Deus se importa conosco. Como eu disse a vocês, essa oração que ainda acontecerá foi escrita para consolar aqueles irmãos do primeiro século que estavam passando por muitas dificuldades. E eles oravam com semelhante forma: até quando, Senhor? Até quando pessoas como João estará presa? Calma, falta pouco tempo. Mas eu estou ouvindo vocês, eu estou olhando para vocês, eu me importo com vocês. Em outras palavras, para nós, Deus está valorizando aqui esta igreja. Deus está dizendo para esta igreja que Ele a ama e Ele ouve-a e Ele a considera como justa, porque Ele a salvou e Ele está aqui cuidando de nós. Então, irmãos, diante de tantos desafios, o que nós podemos fazer é orar. A oração é o meio que Deus trouxe para transformarmos o mundo e para o nosso próprio consolo.
Vamos orar? Senhor, a tua mensagem nos confronta muito. Eu necessito muito aprender e a valorizar mais a oração. Temos inúmeros testemunhos, irmãos como George Miller, que fundou orfanatos através da oração, curas, pessoas abrindo o mar, pessoas fazendo milagres e pessoas trazendo almas a Ti por meio da oração. O Senhor nos ensina hoje que devemos orar, devemos buscar ao Senhor constantemente. Louvamos a Deus, louvamos a Ti pela vida de cada um desses irmãos, porque o Senhor os resgatou e agora os deu acesso, como a mim também, à oração, a essa comunhão contigo, que ninguém pode roubar, ninguém pode impedir, ninguém pode vetar. É um acesso maravilhoso. Durante a semana, nós possamos lembrar, Senhor, desse acesso e comunicar-se contigo, como todos os irmãos que passaram ao longo da história da igreja fez, e os outros também como fizeram, e as pessoas que virão a fazer. Nos ajuda, Senhor, a entender este canal divino e a usufruir-se dele durante toda essa semana. É no nome de Jesus, através do Espírito Santo, que oramos a Ti, Deus Pai. Amém.